Bom dia! Aqui nós estamos para nos alimentar da palavra de Deus. Sabemos que o nosso corpo precisa de alimento, então a nossa alma também necessita de alimento. E o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Deus, fala conosco. Revela-nos o teu querer, a tua vontade, para que possamos viver aquilo que queres de nós. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Mateus. O versículo é o 17, o capítulo é o 17 e o versículo é o 9. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, o Senhor Jesus, ele está falando acerca da transfiguração dele, né? Aí ali ele diz para nós que ele pegou Pedro, João e Tiago e eles se retiraram para o monte para orar. E ao chegar no monte para orar, ali apareceram Moisés e apareceu Elias para conversar com Jesus. E os discípulos, Pedro, João e Tiago, que estavam com Jesus, eles viram tudo isso, eles foram agraciados para ver, né, esse diálogo de Jesus com Moisés e com Elias. Até um episódio em que Pedro diz: Deus, Jesus, é bom que estejamos aqui, né? Ele chama ele mestre, mestre. É bom que nós estejamos aqui, né? E aí ele faz uma indagação, ele diz: se o Senhor quiser, nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas naquele momento ele disse aquilo porque ele não tinha o que dizer. Ele estava dizendo aquilo porque ele estava sem palavras, ele não conseguia não conseguia dizer outra coisa, porque não tinha na cabeça dele, né? E aí a gente vai entrar aqui no versículo 9, que é o que Deus vai falar muito aos nossos corações hoje. Aí ele diz assim: E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ali, naquele momento, Pedro ele estava com tanto medo que ele deu, né, essa indagação acerca de fazer as tendas. E Jesus ele viu que Pedro estava com medo. E Jesus ele disse para ele: não tenha medo. Aí quando Jesus foi falar com ele, para ele não ter medo, disse: vamos descer. Porque eles estavam lá no monte, lá em cima. Naquilo que Jesus disse para os discípulos: vamos descer, ele deu essa ordem para os discípulos. E desceram eles do monte. Jesus lhe ordenou, Jesus não disse. Jesus ele deu uma ordem, ele ordenou. Ele disse: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ele disse para o discípulo: não é preciso contar para ninguém o que vocês viram. Neste momento, não é hora de ninguém saber. Aguardem após a ressuscitação, a minha ressurreição. Porque aqui ele diz: não contem até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Jesus ainda não tinha sido nem crucificado, mas ali eram os próximos dias, isso já iria acontecer. Jesus já sabia, mas o Jesus ele foi muito claro com aqueles 3 discípulos. E é como se ele dissesse: olha, vocês foram agraciados para ver, sabe, essa transfiguração, ver Jesus, né, na essência real dele, né, transfigurado. Ver Jesus conversando com Elias, ver Jesus conversando com Moisés. Vocês foram contemplados com a graça de Deus para ver tudo isso. Mas entenda, não é para vocês contarem para ninguém. Trazendo para o nosso entendimento,
Há coisas que Deus faz na nossa vida, há coisas que acontecem na nossa vida que nós vamos ter que aprender a não contar para ninguém até passar o período que Jesus quer que passe. Aqui em específico ele diz só depois da ressuscitação dos mortos, após Jesus ressuscitar, que era para contar. Nós precisamos entender, nem tudo que Deus fala para nós, nem tudo que Deus faz para nós podemos contar para as pessoas. Nem tudo que Deus ele faz e fala na nossa vida, nós podemos contar. Talvez pode ser que tenha um tempo a qual Deus ele libere para a gente fazer isso, porque aqui ele disse, não é para contar. Mas ali ele diz, é momentâneo, porque ele diz, depois, ele fala, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos, ou seja, depois que Jesus fosse ressuscitado, eles poderiam contar o que eles viram lá naquele monte, tudo aquilo que aconteceu ali, mas o que Deus ele quer dizer para mim e para você hoje é que nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos a cada dia nos relacionarmos mais e mais com Deus, para que quando Ele fale algo para nós possamos ouvir e colocar aquilo em prática. E quando Ele diz para mim e para você, não faça isso, Ele está dando uma ordem. Há coisas que Ele conta para mim e para você que nós não vamos poder contar momentaneamente. Ele vai ter um período a qual Ele vai deixar a gente contar, porque tudo que Ele faz na minha vida e na sua vida é para a glória dEle. Mas entenda, agora é um momento de ficar em silêncio. Agora é um momento simplesmente de batalhar, guerrear espiritualmente, orando, jejuando, clamando e buscando a presença de Deus. Aqui também nós podemos entender que eles estavam num monte. Um monte é um lugar alto. Em um lugar alto você consegue ter uma visão tão ampla, ver tantas coisas. E muitas vezes a gente não consegue ouvir quando Deus está dizendo, olha, não fale isso, não faça isso. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus para fazer ou para deixar de fazer, porque nós não estamos subindo no monte. Muitas vezes nós estamos no baixo, né? Sempre que nós lemos a palavra de Deus, o Senhor ele nos compara a uma águia. Uma águia, ela não anda na terra, ela não anda no chão, ela só desce na hora que ela está com fome para se alimentar. Eu e você, nós temos que descer na hora que nós estamos com fome para se alimentar, porque é na presença de Deus que devemos nos prostrar. Quando nós não estamos na presença de Deus, devemos estar no monte, um lugar de alto retiro, como as águias. Elas voam tão alto. E quanto mais alto elas voam, mais forte elas ficam. O único que anda rastejando no baixo é as cobras. E sabemos que no mundo espiritual uma cobra ela é um sinônimo de demônios, espíritos imundos. Eles que andam no baixo, rastejando. A palavra de Deus diz que nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Então, se for para você se abaixar, se for para você descer, que seja na olaria de Deus, em oração, em clamor, em busca, em discernimento e sabedoria da palavra de Deus. Então, o Senhor diz para mim e para você hoje, olha, aprenda a ouvir a minha voz. Aprenda a ouvir quando eu disser para você que não é para você falar isso agora. Aprenda quando eu disser para você ficar em silêncio. Entenda, não ande no baixo. Se for para baixar, que seja para buscar Deus. Quando você não estiver em busca do Senhor,
em clamor, em oração, em jejum. Voe alto. Voe o mais alto que você puder. Porque através do seu voo, Deus vai ser glorificado nessa terra. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Deus, ele diz, crê somente. O seu trabalho é só sentar e assistir e orar. No nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio da revelação da tua palavra. Quantos são aqueles, Deus, que estão ouvindo essa palavra e entenderam, Senhor, que há coisas a qual o Senhor ordena para mim, que o Senhor ordena para o teu filho, para a tua filha, não diga, não faça isso. Os teus filhos, Pai, estão abrindo os ouvidos, estão abrindo o entendimento para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, Pai. Já entendemos que o único lugar, Pai, que devemos estar dobrados, prostrados, é na tua presença, diante do Senhor. Quando nós não estamos prostrados na presença do Senhor, temos que andar como águias, voando, dando voos mais altos, buscando a comunhão contigo a cada dia mais. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por me mostrar, Pai, que eu não devo andar por baixo. Obrigado por falar com teus filhos, Senhor, que todos eles o Senhor fez para ser cabeça e não cauda. Eles nasceram para ordenar. Eles nasceram para liderar. Oh, Deus, que o Senhor possa nos usar, Pai, a cada dia mais, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor quer e que nós aprendamos a ouvir o não do Senhor na nossa vida. Que nós aprendamos a ouvir quando o Senhor diz isso não, agora não conte, não faça, agora não. Oh, Deus, obrigada. Obrigada porque o não do Senhor, Pai, agora é o sim no futuro, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.